Bíblica Dominical, queria convidar você, e antes de iniciarmos, o pastor Davi está viajando e me pediu para estar aqui ministrando a escola bíblica hoje. Então, ore pelo retorno dele, das irmãs também que estão acompanhando, eles têm um retorno em paz e em segurança proporcionado pelo Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 35. Quero ler com você todo esse capítulo, que será aí o fundamento do nosso estudo dessa manhã. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que vos trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém. O livro do profeta Jeremias, ele vai se posicionar, ou ele vai contemplar a fase que antecede o exílio babilônico, ou o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor leva toda a nobreza inicialmente, depois grande parte do povo de Judá para a Babilônia. Nesse contexto, a gente já encontra Daniel também, que é levado cativo para a Babilônia neste período. Contudo, Jeremias é um profeta que vai ser colocado na história alguns anos antes desse cativeiro babilônico. Então Jeremias está o tempo todo anunciando: convertei-vos, arrependei-vos, passem a guardar os sábados, retirem os falsos deuses do meio de vocês, e o Senhor não trará o mal que está por vir sobre Judá. O cativeiro já era anunciado há tempos por Jeremias: eis que o rei da Babilônia virá e vos levará cativos. Quando Nabucodonosor invade pela primeira vez e já leva a nobreza, Jeremias continua falando: eu avisei, vocês não se arrependeram, mas ainda há tempo, ainda há chance, vocês podem se arrepender e tudo pode ser diferente. Vocês não serão retirados da terra que Deus lhes deu. Contudo, entrou por aqui e saiu por aqui. Não deram a mínima. Jeremias foi até tido como um partidário pró-Babilônia. Não é à toa que Jeremias foi levado para o tronco e apanhou. Jeremias foi lançado numa cisterna e ali quase pereceu de lama até a cintura. Então, Jeremias é tido como um defensor da Babilônia e não como um defensor de Judá. Você não é dos nossos. Você está defendendo o cativeiro babilônico. Você está aqui apenas a serviço de Nabucodonosor para nos convencer a nos rendermos. Jeremias foi tido como inimigo. Mas aí eu me lembro das palavras de Deus a Samuel, quando o povo pede um rei. Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E na verdade é isso mesmo. Inconformados com a palavra de Jeremias, não cabia na mente deles que aquilo viesse de Deus, porque o grande propósito de Judá era se afastar, era apenas dar vazão a todas as suas concupiscências. E a partir daí, tudo que vinha da parte de Deus confrontava, chocava. É o que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Gálatas. Carne e espírito chocam, brigam o tempo todo. A carne querendo tomar o espaço do espírito e o espírito querendo prevalecer. E a partir daí, irmãos, a gente olha para o capítulo 35 e a gente vai ver um dos últimos apelos de Deus, para chamar a atenção definitivamente de Judá. E então Deus, na sua didática, na sua pedagogia, ele vai usar mais um exemplo. Então ele pega a tribo dos Recabitas, uma tribo que vivia em tendas, um povo nômade, e a gente vai ver um pouquinho sobre quem eram esses Recabitas. Pode passar, Mônica, por favor. Quem eram os Recabitas? Descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Para a gente poder discernir quem era esse pessoal, eles não eram originalmente judeus. Eles se juntaram aos judeus em algum determinado momento da história. Jonadab é a personalidade mais conhecida dos Recabitas, tanto que está citada aqui por Jeremias.
Mas os filhos de Recabe, eles datam de um tempo muito anterior a esse aqui. Nós estamos aqui caminhando para 600 antes de Cristo, no capítulo 35 de Jeremias. Mas nós estamos falando de um povo que já havia se juntado a Israel no tempo de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito, começa a peregrinação no deserto. Nesse período é que entende-se que este povo se juntou a Israel. Mas para a gente poder aprofundar um pouquinho e entender mais sobre a origem dos recabitas, para a gente poder compreender algumas coisas que eu vou te falar lá na frente, eles são, na verdade, descendentes de Jetro, segundo Juízes 1,16. A Bíblia fala de uma descendência de Jetro, chamada de povo queneu. Esse povo queneu, descendente de Jetro, ele vai ser mencionado em Êxodo como aquele que Moisés pediu ajuda para os guiar no deserto. Então, Moisés faz um convite ao seu cunhado, Obabe, para que viesse com eles no deserto com todo o seu povo. Esse povo queneu se junta ao povo de Israel e começa a peregrinar no deserto. Então, para a gente poder entender, não eram judeus, mas se juntaram aos judeus e passaram a guardar a lei de Moisés. Eles não fazem parte daquele populacho que acompanhou o povo de Israel no deserto, aquele populacho que reclamava de tudo, que queria voltar para o Egito toda hora, que tinha saudade do que eles viviam e tinham lá no Egito. Os queneus, de onde vem Recabe, Jonadab e os recabitas, eles não são um povo rebelde, muito pelo contrário, eles são um povo braço direito de Israel. A gente vai ver Saul, em um determinado episódio de guerra, protegendo os queneus, não deixando que eles fossem à guerra, para que eles não fossem exterminados. Então, era um povo amigo de Israel, era um povo que guardava a lei de Moisés, era um povo que fazia questão de servir a Deus. Não confunda com o populacho egípcio que acompanhou Israel, não tem nada a ver. Então, povo nômade que vivia em tendas, não consumiam vinho, não possuíam propriedades, sua credencial era a obediência às ordens de Jonadab. Então, eles receberam essa ordem do seu pai Jonadab: não façam propriedades, não habitem em cidades, não consumam vinho, andem como peregrinos pela terra. E eles seguiram essa ordem. Nós estamos aqui, a partir do momento em que Jonadab é mencionado na Bíblia, até Jeremias, passam-se em torno de 250 anos, e 250 anos depois, aqueles recabitas estavam obedecendo às ordens de Jonadab fielmente, sem nenhum desvio. Que exemplo de obediência, não é? 250 anos e eles não se desviaram daquilo que o Jonadab deixou ordenado para eles. E então, Deus pega este exemplo para anunciar ao seu povo, mais uma vez, um alerta. Então, são chamados ao templo, Jeremias os chama ao templo e serve vinho para eles. E prontamente, os recabitas dizem: nós não bebemos vinho. Nosso pai Jonadab, filho de Recabe, deixou muito bem claro para nós que nós não podemos beber vinho. E eles permanecem obedientes a esta ordem quase 3 séculos depois. Eu fico pensando, se a gente olhar para 3 séculos da nossa história do Brasil, quantas leis já mudaram? Quantas leis que proibiam certas coisas, hoje já permitem? Quanta coisa mudou em 3 séculos de história nacional, brasileira. Mas esse povo aqui estava fiel. Mas esse povo aqui se manteve ligado naquilo que haviam recebido. Agora veja só,
eles estão no período de Jeoaquim. Jeoaquim foi colocado ali pelo faraó Neco, aquele que matou o rei Josias. Logo em seguida, Jeoacás, que havia assumido no lugar de Josias, foi levado cativo para o Egito, e o faraó Neco coloca Jeoaquim como rei vassalo, que pagava tributos para o Egito, e caso contrário, o Egito vinha e tirava o rei e cometia todo tipo de atrocidade a título de coerção penal. A partir disso, irmãos, a gente olha o rei Jeoaquim, que reina 11 anos. Então nós estamos aí há 11 anos do cativeiro babilônico. 11 anos que Jeoaquim reina. Nabucodonosor vem e começa a tomada babilônica pelo mundo antigo. Nabucodonosor derrota o Egito. Então o faraó Neco já não tem mais esse poder que tinha, ele se torna um rei vassalo da Babilônia. E os recabitas estão perambulando por aí, eles são nômades, eles não têm um ponto fixo, eles não têm cidade. E eles veem toda essa derrocada, toda essa tomada babilônica e começam a fugir, e vão parar em Jerusalém. Ao parar em Jerusalém, então são chamados ao templo, e a partir daí se torna um instrumento pedagógico de Deus, para mostrar para o povo de Judá o quão desobedientes, o quão apóstatas, o quanto eles não levavam Deus a sério. Então, a partir daí, nós vamos perceber que o que mais está importando em todo este texto não é se os recabitas bebiam vinho ou não, não é se eles eram nômades ou não, não é se eles acrescentaram um fardo mais pesado à sua religiosidade do que o havia sido prescrito por Moisés. Porque entende-se que os recabitas eram adeptos do ascetismo. Um povo que se isolava, que vivia, falando de uma forma mais ocidental, viviam monasticamente, isolados do mundo, isolados de todo mundo, só entre eles ali, a sua família, o seu clero, o seu clã. Contudo, em nenhum momento Moisés havia ordenado que esse rigor fosse aplicado, muito pelo contrário. Se nem o básico, se nem o mínimo, o povo de Judá estava se atentando e obedecendo, imagina se fosse colocado um fardo ainda mais pesado sobre o povo de Judá. O fato é que o que está sendo levantado aqui é, sim, a obediência dos recabitas. A obediência impecável. Ipsis literis daquilo que havia sido estabelecido por Jonadab. Quem foi Jonadab, afinal de contas? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 15. Segundo Reis 10, 15. Eu vou ler com você até o verso 17. Segundo Reis 10, 15 a 17. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias.
Ajuntou Jeú todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum dos homens deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles, a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabando o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e os capitães: entrai, feri-os, e que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Jonadab, então, ele se mostra como um daqueles que participou do extermínio, tanto dos profetas, dos sacerdotes e dos seguidores de Baal, e também da casa de Acabe, que na verdade foi essa a missão que Deus havia dado a Jeú, e por isso Elias havia o ungido rei sobre Israel. No caso aqui, Israel, reino do norte. Ok, irmãos? Nós já estamos num período então de divisão de reinos. No período de Jeremias, ele fala apenas ao povo de Judá, reino do sul, porque na verdade o reino do norte já havia sido destituído pelo imperador assírio, lá em 720 a.C. Pouco mais de 100 anos antes de Judá ser levado cativo para a Babilônia, Israel já havia sido totalmente destruído, o reino do norte havia sido destruído já pelo imperador assírio. A Assíria tinha uma característica de quando ela tomava um povo inimigo, ela levava vários outros povos para miscigenar aquela população, ou seja, o que acontecia? Uma mistura de raças ali, de forma que a raça predominante era diluída e já não existia mais. Estou falando em raça, irmão, mas numa ideia de que a gente possa compreender como funcionava ali a mistura dos povos, tá bom? Esse era o costume assírio, né? Os assírios faziam dessa forma. Então, em Jeremias 35, você já não tem mais reino do norte, você tem só o reino do sul, um remanescente muito pequeno de 2 tribos ali, mas que na verdade também já tinham se apostatado, já tinham abandonado a fé, já estavam tocando a sua vida segundo os seus achismos, segundo os outros deuses que vinham sendo colocados e cultuados, e então eles já não se importavam mais com a palavra de Deus, eles já não se importavam mais com a vontade de Deus para a sua vida. Muito pelo contrário, o paganismo e a impiedade já haviam se implementado dentro de Judá, de forma que era difícil convencê-los do contrário. E é contra isso que Jeremias é levado para lá, para profetizar. Bom, a partir daí, irmãos, olhando então um pouco desse contexto histórico, a gente pode partir então para a mensagem que Jeremias trouxe para Judá, usando como exemplo os recabitas. Pode passar, Mônica.
mensagem de Jeremias. Este povo obedece a seu pai há 250 anos e não declinou as suas ordens. Os recabitas eram fiéis a uma autoridade muito menor. O povo de Judá desprezava a Deus, autoridade incomparavelmente maior que Jonadab. Essa é a mensagem de Jeremias, direta, sem nenhum rodeio, porque afinal de contas, Nabucodonosor está lá na porta. Nabucodonosor já está quase ali. O cheiro da Babilônia já está ali na atmosfera de Judá. O cativeiro está chegando. Mas Deus, cuja misericórdia dura para sempre, cuja mão não está recolhida para salvar, Ele ainda continua investindo, mandando os profetas, dando oportunidade para que o seu povo se arrependa. E não seja necessário ser levado para o cativeiro babilônico. A gente sabe que o cativeiro babilônico durou 70 anos. E Judá nunca mais foi o mesmo. Porque as consequências do cativeiro, elas foram catastróficas para a nação de Judá. 70 anos de cativeiro, quando o rei Ciro, então, ao final desses 70 anos, libera o povo para voltar para Judá, nem todos voltam mais. Já haviam se estabelecido na Babilônia. Já não era mais aquela geração, porque a maioria já tinha morrido. Já era uma outra geração, que gerou uma terceira geração. Então eles já haviam se estabelecido na Babilônia, nem todos voltaram para Judá. Voltar para Judá, aquela cidade lá, Jerusalém, toda destruída, tudo acabado. O que a gente recebe de notícia de lá é que é tudo monturo, que é tudo entulho de obra acumulado. Já viu entulho de obra, né? Coisa feia, né? Pesado para remover, né? Dá trabalho. Nem todos quiseram voltar. Aliás, a maioria não quis voltar. Voltar para quê? Cheio de trabalho lá. Aqui está tudo estabelecido. Já construí minha casa. Já botei porcelanato. Já tenho Wi-Fi. Já botei os móveis modulados na minha cozinha. Não, vou voltar para ajudar? Não, não vou. E outra. Ciro permite o retorno, mas Judá ainda continua sendo povo vassalo. Não foi liberdade total, não foi euforia, muito pelo contrário, podem voltar, mas tem o tributo que vocês vão continuar pagando, pode reconstruir, fiquem à vontade, mas ainda há algum comprometimento aqui comigo. E foi assim quando os gregos derrotaram os medos persas, e foi assim quando os romanos derrotaram os gregos. Jerusalém, ou melhor, Israel, só volta a ser nação livre e independente em 1948. Quando lá o brasileiro Oswaldo Aranha, numa assembleia da ONU, assina lá, ou antes disso, dá o seu voto de Minerva, concedendo lá aquele lugar onde Israel é hoje. Um país livre e uma nação independente. Então, quando a gente olha para o capítulo 35 de Jeremias, Deus apelando ao seu povo, para que não fosse necessário esse cativeiro, eles não estão dando a mínima. Não estão dando a mínima. Jeremias é olhado como um pró-Babilônia. Você está defendendo a Babilônia. Você não está falando da parte de Deus. Presta atenção. E aí a gente olha para essa mensagem. Volta para mim um pouquinho, Mônica, por favor. Os recabitas eram fiéis a uma autoridade muito menor, que era Jonadab. Quem é Jonadab comparado ao Senhor? Uma criatura. Uma criatura. E aí Deus começa a chamar a atenção do seu povo. Olha, este povo é fiel a Jonadab. Quem é Jonadab comparado a mim? Eu estou falando aqui, quando ele fala desde a madrugada, ele fala desde os séculos dos séculos, desde muito cedo, muito antes. A Jonadab, eu já vinha falando com vocês.
quantos profetas eu mandei, quantas situações esse povo viveu. Olha o que eu fiz para este povo desde o Egito, 400 anos escravo. Olha o que eu fiz antes disso, quando José foi levado para o Egito e eu o exaltei como governador de lá. Foi por isso que vocês não morreram de fome. Quando Jacó se muda, né, com os 12 filhos para lá, com os 11 filhos para lá. A Bíblia diz que foram 70 pessoas da família de Jacó que vão morar no Egito, porque senão iam morrer de fome. E assim é preservada a descendência de Israel. Olha o que eu fiz por vocês quando Faraó vinha com os seus carros atrás de vocês e o Mar Vermelho à frente, e eu abri o mar, e vocês passaram a pés enxutos, e os egípcios, quando vieram atrás, morreram afogados. Abrindo um parênteses aqui, existem alguns defensores de que o Mar Vermelho não foi aberto, mas que o povo passou por um istmo que dava água no joelho, água na canela. Então, essa foi a verdadeira travessia do Mar Vermelho. Mas aí falta alguma coisa. Quando alguém te falar sobre isso, você diz o seguinte: então o milagre foi maior, porque como é que um exército de egípcios, com carros, com cavalos, com cavaleiros, vão morrer afogados em 2 palmos d'água? O milagre é maior, né? Então o milagre é maior ainda, né? Então são coisas que a gente vai vendo. Abriu o Mar Vermelho, vocês peregrinaram no deserto, eu preservei vocês, a sandália do pé não arrebentou, a roupa não rasgou. Vocês entraram na terra prometida, eu dei vitória a cada povo gigante, povo difícil. Vocês com um exércitozinho pequenininho, sem nenhum adestramento para guerra, sem armamento, sem nada, vocês venceram, conquistaram a terra prometida. Vocês pediram um rei, eu dei. Ainda levantei um rei segundo o meu coração, que fez a nação prosperar absurdamente. O filho dele então aumentou isso mais ainda. Mas parece que isso não foi suficiente para vocês. Deus está querendo dizer o seguinte: olha a grandiosidade de quem eu sou para vocês e da minha obra no meio de vocês, e olha para Jonadab. O que Jonadab fez por esse povo? Não fez nada. Só colocou um monte de ordem, acrescentou outros fardos ainda mais pesados, e esse povo está ali fiel ao que ele disse. Mas ao que eu digo desde os séculos dos séculos, entra por aqui e sai por aqui. Essa é a mensagem de Jeremias. Você vai ler o livro do profeta Jeremias, é um livro de palavras duras, de palavras confrontadoras. Não é à toa que ele é chamado de profeta chorão, porque o quanto ele apanhou por conta dessa mensagem. Na verdade ele escreve um livro, né, de lamentações de Jeremias, né, só se lamentando. Por isso, você imagina alguém que fala alguma coisa, querendo o bem daquele povo, e aquele povo não dando a mínima para o que ele está dizendo? Você imagina o estado de depressão que aquele profeta vivia, porque toda vez que ele ouvia Deus falar, ele: ai meu Deus, eu vou apanhar de novo. Meu Deus, foi o tronco aquela vez, depois veio a cisterna, e agora? O que vão fazer comigo? A figura de Jeremias também, irmãos, mostra muito o nosso papel aqui nesse mundo. A irmã Nelly fez uma oração aqui agora na nossa reunião de oração. E ela dizendo o seguinte: quantos de nós estamos indo amanhã trabalhar em lugares onde só nós somos crentes lá? Ou poucos crentes, e a maioria são ímpios. São pessoas que não têm nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Mas a gente vai estar lá amanhã, se for da vontade de Deus. Estaremos lá. Um discurso que não é muito aceito, posicionamentos que são muitas vezes controversos e até combatidos, mas Jeremias não titubeou, Jeremias não desistiu.
Jeremias não falou, eu não vou falar mais nada, eu vou embora, vou fugir daqui. Não, muito pelo contrário. Jeremias foi até o fim da sua missão, a ponto dele ser lembrado por Daniel. Daniel, quando está orando ao Senhor, orando com base na profecia de Jeremias, Daniel diz assim: eu olhei no livro do profeta Jeremias e vi que o tempo do cativeiro estava se encerrando, então orei ao Deus dos céus. Jeremias foi firme na sua missão, por mais árdua, por mais difícil e até muitas vezes impossível de ser cumprida, porque o ambiente não ajudava. Mas ele persistiu, ele foi em frente e Deus o honrou. Jeremias não foi morto, muito pelo contrário. Nabucodonosor disse a ele: o que você quer, Jeremias? Você quer ficar aqui? Você quer ir para a Babilônia? O que você disser, eu vou fazer, eu vou te preservar. Enquanto ele via muitos irmãos morrendo, muitos irmãos sendo levados presos em correntes, Jeremias foi preservado. Deus o poupou. Jeremias cumpriu a sua missão até o final. Muitas vezes a gente quer desistir porque as coisas estão difíceis. Muitas vezes a gente fica orando a Deus achando que, eu acho que eu estou equivocado. Eu acho que não é por aqui que eu tenho que ir. Eu acho que não é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que eu errei na minha decisão. Eu acho que eu escolhi errado. Não, você escolheu certo, irmão. Porque o soberano aqui não sou eu nem você, o soberano é Ele, é o Senhor. Até as nossas escolhas são direcionadas por Ele, para a gente escolher aqueles caminhos. Então, se estamos ali, foi porque Ele nos permitiu, foi porque Ele nos direcionou. Então, vamos pular essa parte, vamos seguir, e vamos prosseguir. Eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos, dentro disso que a gente viu, da lição dos recabitas e do exemplo que Jeremias utiliza. Pode passar, Mônica, por favor. Não foi, esse é o último, eu não coloquei de propósito, é esse mesmo. Vamos lá. Deus recompensou os recabitas pela sua obediência, não pelo seu ascetismo, não pela excelência nos fardos. Em nenhum momento Jeremias exaltou os hábitos dos recabitas, mas exaltou a sua obediência. Em nenhum momento Jeremias exalta os hábitos dos recabitas. Vocês não tomam vinho, uau! Vocês não têm tempo, vocês são nômades, uau! Vocês não construíram propriedades, que maravilha! Não, em nenhum momento essa atitude dos recabitas está sendo exaltada. O que está sendo exaltado aqui, o que está sendo mencionado é a obediência. A pergunta que a gente se faz agora é: qual é a minha motivação para obedecer a Deus? Essa é a conversa aqui. O que é que me motiva a obedecer a Deus? O que é que me motiva a dizimar? A obediência ao que está escrito ou o medo do devorador? O que é que me motiva a buscar a Deus? O fato de eu cultivar um relacionamento com Ele ou o medo de tudo dar errado na minha vida? Uma vez eu atendi um rapaz e ele tinha começado a frequentar a igreja. 2 semanas ali frequentando a igreja. Não tinha nem decidido nem nada ainda. E aí um dia eu estava conversando com ele na calçada ali na frente da igreja lá. E ele disse: pastor, vou abrir meu coração para você. Eu falei: o que houve, rapaz? Desde que eu vim para a igreja começou a dar tudo errado na minha vida. Eu falei: mesmo? Deixei ele desabafar, né? Desabafa, meu filho, fala. E aí a primeira pergunta que veio na minha cabeça: eu acho que ele não veio, né? Eu acho que ele não veio.
Porque se ele tivesse vindo, ele não estaria fazendo esse tipo de pergunta. Desde que eu vim para a igreja começou a dar tudo errado na minha vida. Aí eu já tive que chamar ele para dentro, né? Porque na rua não dá para ter esse tipo de conversa, né? Vem cá, vamos conversar? Primeiro, o problema não está na igreja. Segundo, o problema não está em Deus. Terceiro, o problema está em você. E comecei a apontar algumas coisas para ele. Por isso, por isso, por isso, por isso. E antes de você sair falando por aí, na comunidade, e depois que você foi para a igreja e começou a dar tudo errado na sua vida, questione-se se você realmente veio. E o realmente vir é vir com a motivação correta. E não para que a minha vida dê certo. E não para que eu consiga as coisas. E não para que tudo seja do jeito que eu quero que seja. Porque é isso que tem sido vendido por aí em muitos lugares. É isso que você quer? Então busque a Deus. Faça voto, dizime, dê oferta. Faça isso e faça aquilo. E Deus vai te dar. Quem é o Deus aqui dessa história? Falando muito francamente. Na verdade, essas pessoas vendem soluções mirabolantes e, na verdade, estão se colocando como se fossem o próprio Deus e deixando o verdadeiro Deus de lado. Ele é apenas um enfeite, ele é apenas um confeito para ilustrar o que eles querem fazer usando a boa fé das pessoas. Qual é a minha motivação para obedecer a Deus? Essa é a conversa aqui, quando Jeremias começa a falar da obediência dos recabitas. Os recabitas, eles queriam apenas ser fiéis ao seu pai Jonadab. E deve ser essa a nossa motivação. Eu quero ser fiel ao meu Deus. E ponto final. Os recabitas eram conhecidos mais porque obedeciam a Jonadab do que pela obediência à lei de Moisés. Quais são as nossas credenciais? Pelo que a gente é mais conhecido? Será que a gente é mais conhecido pelos dogmas, pelas ideias ou pelas ideologias que a gente defende? Ou será que a gente é mais conhecido pela presença de Jesus em nós? Onde a gente chega, a gente é rotulado pelo quê? Pelo que as pessoas nos conhecem? As pessoas nos procuram para tratar de quê? O que é que eu estou refletindo na minha vida em sociedade? O que é que eu estou refletindo na vida das pessoas ímpias que estão à minha volta? Quais são as minhas credenciais? Tem duas credenciais na Bíblia que eu gosto muito de sempre revisá-las. Sermão da Montanha, onde Jesus ali demonstra as credenciais de um cidadão do Reino dos Céus. E o Salmo 15, que vai falar também sobre credenciais do habitante do Reino de Deus. Quais são as minhas credenciais? O que é que tem falado mais alto quando eu abro a boca ou quando eu me comporto e me posiciono? Estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo que em alguns momentos tenhamos que desagradar outras pessoas? Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a dizer não para as mentiras que pedem para a gente sustentar? Estamos dispostos a dar um basta quando o mal tenta prevalecer? Estamos dispostos a fazer determinadas concessões só para mantermos a amizade? Quantas vezes eu estou dizendo, não é bem assim, isso pode. Não é bem assim, dá para fazer, tem um jeito. Uma vez alguém perguntou assim,
Posso fazer tal coisa? É porque a Bíblia diz que pode. A Bíblia diz que pode, ou você interpretou a Bíblia do jeito que você queria que fosse interpretado? A Bíblia diz que pode, ou a gente interpreta a Bíblia apenas para dar legitimidade àquilo que a gente quer? Tem muito disso. Ah, não é bem assim que a Bíblia diz. Ah, não é assim. Não. Não é com esse rigor todo. Que isso? Qual é a minha motivação? Pedro e João estavam diante do Sinédrio. E o Sinédrio disse assim para eles: vocês não podem mais pregar Jesus. Vocês estão proibidos de pregar Jesus. Não pode. Se vocês pregarem Jesus, vocês serão açoitados. Vocês sofrerão os rigores da lei judaica. Pedro se levanta e diz assim: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não será este Sinédrio que nos calará. Policarpo, bispo de Esmirna, 86 anos de idade, sendo levado à fogueira. E dizem assim para ele: se você negar a Jesus, a gente apaga a fogueira. Eu tenho servido a este meu Deus há 86 anos de minha vida, e Ele nunca me fez nada de mal. Por que eu haveria de negá-lo? Acenda a fogueira, que em breve estarei com meu Senhor. Até que ponto, irmãos, estamos dispostos a obedecer a Deus? Estávamos falando aqui sobre perseguição aos cristãos na reunião de oração hoje. Até que ponto a gente vai? Sem negar a Jesus. Os recabitas viviam como peregrinos, não criavam raízes e nem se prendiam a nada. Quero ler com você 2 textos para ilustrar isso aqui. 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Voltando um pouco, Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O apóstolo Paulo vai dizer também que somos embaixadores do reino de Deus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quem é o embaixador? O embaixador é aquele que em terra alheia e muitas vezes distante, defende os interesses da sua pátria de origem. Somos embaixadores de um reino que por Jesus somos pertencentes. E aqui, nesta terra alheia, que não é nossa, estamos servindo a este reino, defendendo os interesses deste reino e os interesses do rei. Que seja essa a nossa conduta, que seja essa a nossa atitude. Não precisamos, em momento algum,
nos dedicar somente à vida nesta terra. E tenhamos a consciência de que o que estamos fazendo aqui, estamos plantando para aquilo que colheremos na eternidade celestial. Em resumo, nós não somos deste mundo, meus irmãos. Nós não somos deste mundo. O crente saiu da igreja depois da vigília de oração, aquelas vigílias que acabam meia-noite, e aí o crente saiu e foi para casa. E no caminho para sua casa, ele tinha que passar pelo cemitério da cidade. Cemitério, meia-noite, lá vai o crente. Eis que um ladrão o aborda, passe tudo, celular, relógio, tênis e tudo que você tiver aí. E o crente, saindo da vigília, cheio do Espírito Santo, louvando a Deus, leva meu relógio, leva celular, leva o tênis, leva tudo, eu não sou desse mundo mesmo. O ladrão largou tudo e foi embora. Até para isso tem hora que funciona, irmãos. Livramento de Deus. Eu não sou desse mundo. Nós não somos daqui, irmãos. Nossa pátria é o céu, nosso rei é o Senhor Jesus. E os interesses que defendemos aqui são do reino do nosso mestre. Amém, queridos? Nós vamos encerrar. Compartilhar com os irmãos a palavra. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Se não, nós vamos então orar a Deus e vamos nos despedir. Vou pedir a Eliezer para orar e assim estaremos encerrados. Deus quiser, à noite estaremos de volta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa manhã em que estamos reunidos para ouvir um ensinamento, Sua palavra. Nós te louvamos e agradecemos pela semana que passou e pela semana que está por vir. Que o Senhor esteja fixando a Tua palavra em nosso coração, Senhor, para que a gente possa colocar em prática durante a semana. Que eu oro, Senhor Deus, muito agradecido por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe.